Hoje a gente vai mergulhar em um dos episódios mais curiosos e paradoxais da história do Brasil, a Revolução de 1932. Pensa só, uma guerra civil onde uma derrota militar daquelas, esmagadora, se transformou na prática em uma vitória política fundamental. Parece confuso, né? Mas vamos entender isso. Pois é. A pergunta que guia a nossa conversa é exatamente essa. Como é que se perde uma guerra para vencer? Parece que não faz o menor sentido. Mas fiquem tranquilos que, até o final, a gente vai ver como esse quebra-cabeça se encaixa perfeitamente. Bora lá! Ok. Para a gente entender o que estourou em 1932, a gente precisa dar um passo atrás. Voltar para um momento em que o clima político no Brasil estava, assim, prestes a explodir. Então o cenário era o seguinte: em 1930, Getúlio Vargas chega ao poder. E ele não perde tempo, não. Em pouco tempo, ele centraliza tudo. Suspende a Constituição, fecha o Congresso e, para completar, começa a nomear os chamados interventores para os estados, ou seja, gente da confiança dele. Isso, claro, gerou um descontentamento enorme, especialmente em São Paulo, que sentiu que estava perdendo completamente a sua autonomia e voz política. E essa citação aqui, olha, resume tudo de forma brilhante. Ela diz que 30 e 32 são, na verdade, a mesma história. Um drama em 2 atos. A revolta de 32 não surgiu do nada, de jeito nenhum. Ela foi uma reação direta, o segundo ato, de tudo que começou a acontecer em 1930. E como a história sempre nos mostra, às vezes tudo o que se precisa é uma faísca para acender um barril de pólvora. Nesse caso, a faísca foi um protesto que acabou em tragédia. Dia 23 de maio de 32. Um grupo de estudantes vai para as ruas do centro de São Paulo protestar contra o governo Vargas. A resposta das forças leais a ele foi brutal. O confronto terminou em mortes e o que era indignação popular se transformou num chamado para a luta armada. E dessas mortes nasceu um símbolo extremamente poderoso. As iniciais dos 4 estudantes mortos, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, formaram a sigla MMDC. Essa sigla virou a bandeira do movimento. Era o estandarte que uniu e mobilizou a população de São Paulo. E a mobilização que se seguiu foi algo realmente impressionante. Não foi só um levante de militares, foi um estado inteiro que se transformou, que se adaptou para um esforço de guerra. A propaganda, claro, foi uma peça-chave. Houve uma exploração muito forte de um sentimento de identidade regional, a tal da paulistanidade. E para inflamar esse sentimento, resgataram a figura do bandeirante, o explorador do passado, para criar uma ligação entre um passado heróico e a luta do presente. E o povo abraçou a causa de um jeito incrível. Parem para pensar. 35 mil civis se voluntariaram para lutar. Não eram soldados de carreira. Esse número por si só já mostra o tamanho do apoio que a Revolução tinha em São Paulo. E a contribuição ia muito, mas muito além do campo de batalha. Criaram a campanha Ouro para o Bem de São Paulo, que arrecadava joias e dinheiro para financiar a guerra. As indústrias simplesmente pararam o que faziam para produzir armas e até carros de passeio eram transformados em blindados improvisados. Foi um esforço coletivo surreal. A organização chegou a tal ponto que o movimento emitiu os próprios títulos da dívida para se financiar, como esse bônus aqui com inscrição pró-Constituição. Na prática, São Paulo estava funcionando como um país à parte, com uma economia de guerra própria. Mas todo esse esforço, toda essa mobilização ia esbarrar num problema gigantesco. São Paulo contava com uma ajuda que era crucial, mas essa ajuda nunca chegou. A grande esperança dos paulistas era que outros estados que também estavam descontentes, como Mato Grosso e Rio Grande do Sul, se juntassem à revolta. Só que na hora H, esses estados recuaram. Ficaram do lado do governo federal e São Paulo ficou completamente sozinho na luta. E aí a matemática fica cruel. De um lado você tem 35 mil paulistas com uma indústria de guerra improvisada e sem nenhum aliado. Do outro, o governo federal com mais de 100 mil homens, todos os recursos do país e o apoio dos outros estados. Era uma luta de Davi contra Golias, literalmente. E por trás desses números, é sempre bom lembrar, existem as histórias humanas. O relato desse veterano dá uma pequena noção da dureza que foi. Foram quase 3 meses de combates pesados, de muitas vidas que se perderam pelo caminho. E agora a gente chega na resolução do nosso paradoxo, em como a derrota que parecia inevitável no campo de batalha se transformou na maior conquista política de todo o movimento. Bom, em 2 de outubro de 1932, não tinha mais jeito. Sem recursos, em menor número e totalmente isolados, os paulistas assinaram a rendição. Militarmente falando, a revolução tinha sido derrotada.
Fim da história, ou não? É aqui que acontece a grande virada. A derrota de São Paulo nas trincheiras não calou a principal bandeira do movimento. Pelo contrário, o sacrifício dos paulistas ecoou tão forte pelo país que a pressão por uma nova Constituição se tornou irresistível. Vargas, mesmo vitorioso na guerra, percebeu que não dava mais para ignorar essa demanda. Resultado, em 1933, ele convoca uma Assembleia Constituinte, e em 1934, o Brasil tinha, finalmente, uma nova Constituição. E essa imagem aqui é a prova concreta da vitória. É a delegação de São Paulo lá na Assembleia Nacional Constituinte. Pensem bem, eles perderam a guerra, foram derrotados, mas estavam ali, sentados, ajudando a escrever a nova lei maior do país, que era exatamente o que eles queriam desde o começo. É por isso que a Revolução de 32 é vista hoje como um triunfo moral. Foi um movimento que perdeu a batalha nas trincheiras, mas venceu a guerra mais importante, a guerra pelas ideias, a batalha que forçou o Brasil a voltar para o caminho das leis e da democracia. E essa história toda deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né, sobre o que realmente significa vencer ou perder. Fica a pergunta no ar: os objetivos finais de um movimento, por mais justos que pareçam, podem justificar um conflito tão sangrento e que, militarmente, foi um fracasso? É uma questão complexa para se pensar.